Olá, parabéns por você ter chegado até a aula 4. Isso mostra que você está realmente interessado ou interessada em melhorar a sua saúde através do jejum. Até agora você aprendeu muitas coisas sobre o jejum. Nas aulas passadas você aprendeu que jejum não é moda, você sabe que o jejum existe há mais de 2000 anos, você sabe que o jejum tem a capacidade de reduzir a gordura, você sabe que a gordura ela é queimada depois de 16 horas de jejum. Enfim, você está aprendendo muita coisa aqui. Agora você sabe que o jejum pode promover a autofagia, a apoptose, que são processos de limpeza e renovação celular. Isso ajuda a prevenir doenças e o envelhecimento. Você sabe também que o jejum tem duas fases e na primeira fase você não se alimenta. Já na segunda fase nós temos o que chamamos de janela alimentar, que é quando você come. Na próxima aula, eu vou te explicar que existem 3 tipos de pacientes. E por você ter chegado até aqui, eu acredito que você pertença ao terceiro grupo, que é o grupo mais saudável, que é o grupo que mais tem resultado, é o grupo que mais tem sucesso. Mas eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Hoje, aqui na aula 4, nós vamos falar sobre a segunda parte do jejum intermitente em dias alternados. A janela alimentar ela é a segunda parte do jejum e representa 50% do jejum, que é o período em que há a ingestão de alimento. Você sabe o que você deve comer na primeira refeição da janela alimentar? Antes de qualquer coisa, o que eu vou falar aqui não substitui o trabalho de um profissional, ok? Eu só vou te passar informações educativas para você saber. Se você quiser uma coisa individualizada, procure um profissional. O jejum ele tem ganhado muita popularidade como uma prática eficaz para perda de peso, longevidade, melhoria da saúde física e da saúde mental. E a qualidade dos alimentos que podem ser consumidos na janela alimentar é a parte mais importante do processo. Por isso, não tem como a gente falar de jejum sem falar de reeducação alimentar. Saber o que você vai comer, principalmente na primeira refeição, é crucial para fazer um bom jejum. O principal objetivo da reeducação alimentar é se alimentar de forma correta, saudável, evitando o máximo de consumo de alimentos pobres em nutrientes por aqueles alimentos ricos em nutrientes que oferecem vitaminas, minerais e outros componentes necessários para que o seu organismo funcione corretamente sem queda capilar ou algum problema. Mas além da qualidade dos alimentos, também é importante entender qual é o índice glicêmico dos alimentos que você vai ingerir. Esse ponto é especialmente importante para o público que é diabético, que quer emagrecer, para o público que tem resistência à insulina, para o público que tem SOP, síndrome do ovário policístico. Então, quando eu fiz a faculdade de nutrição, tinha uma matéria que eu achei super interessante, onde eu aprendi que cada alimento possui um índice glicêmico. O índice glicêmico é o valor que indica a velocidade com que os carboidratos presentes em um alimento chegam na corrente sanguínea e alteram a glicemia, aumentam a glicemia. O nível de açúcar aumenta no seu sangue e de insulina consequentemente também. Então o alimento que tem muito índice glicêmico, que aumenta a glicose muito rápido, ele tem um índice glicêmico alto, ele deve ser evitado, principalmente na primeira refeição da janela alimentar. Sério, me dá um exemplo de alimento que tem um índice glicêmico alto e eu deveria evitar. Vamos lá. Arroz branco, bolacha de arroz, pipoca, tapioca é a morte. O índice glicêmico da tapioca é de 93. Imagina que o índice glicêmico é uma medida que varia de 1 a 100. A tapioca tem um índice glicêmico de 93, ou seja, é um índice glicêmico altíssimo, aumenta muito a insulina. Não deve se comer na primeira refeição mesmo, com certeza, e tem muita gente que faz isso. Não se deve comer pão francês na primeira refeição, purê de batata, cozida, você não deve ficar bebendo refrigerante nem sorvete. Tudo isso é de forma geral. Se você quiser um plano alimentar ideal para você, você precisa de um profissional, só para reforçar, tá? Ou seja, na janela alimentar, o objetivo é optar por opções mais saudáveis para o seu organismo. Então, para fazer jejum do jeito certo, você precisa se reeducar e ter uma dieta adequada, seguindo o seu metabolismo basal. Isso é muito importante.
Então fazer o jejum do jeito certo é um processo que envolve uma ressignificação alimentar. Aqui eu estou te dando uma noção do que é bom você comer, mas como eu disse, reforço, procure um profissional, ele vai te ajudar de forma muito mais assertiva, individualizada, né? Se você fizer o jejum do jeito certo, você vai conseguir reduzir a resistência à insulina, vai promover a autofagia, matando células cancerígenas, vai aumentar a sua longevidade. Mas esses benefícios só serão garantidos se você evitar alimentos ricos em carboidratos e também evitar produtos industrializados que contenham gordura trans. A gordura trans é prejudicial à saúde porque ela aumenta o risco de doenças como diabetes, arteriosclerose, hipertensão e câncer. Então, não pode ter gordura trans na janela alimentar do jejum. Onde tem gordura trans, Célio? Nas margarinas, nos sorvetes industrializados, biscoitos, bolos, tortas, pães, salgadinho, pipoca de micro-ondas, bombom, macarrão, instantâneo, salgadinho, alimentos feitos com aquecimento em óleo de fritura. Então agora você já sabe que carboidratos com altos índices glicêmicos não são bons e você também sabe que a gordura trans deve ser evitada. Ok, e a proteína? Bom, pensa comigo uma coisa, imagine que quando você faz jejum, você come menos, certo? Logo, a ingestão de proteína também diminui. Mas a proteína é uma coisa que não pode diminuir, porque se diminuir, você corre sérios riscos de perder massa muscular. Por isso, você precisa ter uma alimentação rica em proteína na janela alimentar. Mas eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula. Vou deixar para falar na aula 5. Parabéns, você está no caminho certo, você está constante, você está assistindo às aulas, se mantenha assim, parabéns, te vejo na próxima aula. Falando sobre proteína, tchau! Gente, a próxima aula ela é muito importante, não deixe de assistir a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre isso aqui, ó, é o músculo. A gente vai entender por que a proteína é tão importante para o músculo e por que no jejum a gente tem que aumentar a quantidade de proteína para fazer mais músculo. Menos gordura, mais músculo. Te vejo na próxima aula. Tchau!